Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma seleção de pequenas histórias de terror baseadas em fatos reais. Todas elas fazem parte do livro A Caixa do Terror, Contos Sombrios de Horror, e todas as informações acerca da fonte estarão, como sempre, na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para que vocês dessem um like, já escrevessem algum comentário e, se possível, compartilhassem esse vídeo com alguém que vocês pensem que pode gostar do meu conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho, porque assim todas as vezes que sair um vídeo novo, vocês já vão ficar sabendo em primeira mão. Bem, vamos lá? História 1. O Muro. Eu costumava dormir com a janela do meu quarto aberta até os meus 19 anos de idade, mas abandonei o hábito logo depois desse ocorrido. Morava com meus pais em um bairro nobre, com nenhum índice de violência. As ruas e casas eram totalmente monitoradas e seguras. Minha família e toda a vizinhança usufruía de boas condições financeiras e ninguém se preocupava se havia deixado a porta trancada ou não depois de sair de casa. Bom, pelo menos até aquela noite. Tudo começou quando eu flagrei meu vizinho, na época um senhor de 39 anos, olhando para mim enquanto eu dormia. Fiquei horrorizada com aquele atrevimento e decidi contar tudo ao meu pai. Entre a minha casa e a casa do vizinho havia um muro de quase 2 metros de altura. Ele se pendurava no muro e exibia o seu rosto apenas o necessário para lhe garantir a visão do meu quarto. Antes mesmo de amanhecer, eu fiz a denúncia ao meu pai, que explodiu em cólera. O bairro, então, presenciou uma briga nunca antes vista. Foi horrível. Os dois homens se esmurravam em meio a uma gritaria. Minha mãe e a esposa do vizinho, Felícia, tentavam separar e desfazer a confusão. As coisas só se acalmaram quando a polícia chegou. Ingênuo engano. Agora começava toda a humilhação. Os olhos escandalizados dos vizinhos acompanhavam as minhas lágrimas e as de Felícia, enquanto eu explicava o que havia acontecido. Meu pai e o vizinho foram advertidos pelo policial e eu optei por não registrar a queixa a pedido da pobre mulher, com a promessa de que os dois se mudariam no dia seguinte. Meu pai, ainda enraivecido, prometeu matá-lo se o visse novamente. E eu, completamente abalada, não sabia se tinha feito certo ou não. O tempo foi passando e logo nossos vizinhos foram encontrando outros assuntos para suas conversas. Eu também comecei a melhorar do susto e até voltei a dormir no meu quarto. Até que em uma noite qualquer eu o vi novamente ali, pendurado com os olhos vidrados em mim. Não sabia o que fazer. Fechei a cortina e corri com meu lençol e travesseiro para a sala. E isso foi se repetindo, com intervalos totalmente aleatórios. Às vezes, ele ficava um mês sem aparecer. Às vezes, ficava um ano, mas sempre voltava. Depois de muito medo e cansaço, resolvi contar ao meu namorado o que estava acontecendo, depois dele me prometer que não contaria para a polícia e nem para o meu pai. Ele me olhou como se fosse louca. Com a cara assustada, ele me revelou que meus pais preferiram não me contar, pois eu já estava abalado o suficiente. No dia posterior à noite da briga, a polícia encontrou o corpo do nosso vizinho com as digitais de Felícia, mas apenas o corpo, pois ela havia fugido com a cabeça. E desde então, ela anda pelo mundo afora com a cabeça de seu marido em uma bolsa, sempre disposta a me fazer mais uma visita. Fim. História número 2. Os Flutuadores. Essa é uma creepypasta. Conta-se que se você estiver passando distraído por determinada rua às 23h30, um homem de terno surge até você e pergunta as horas. E depois que você responde, ele desaparece e logo você começa a ter alucinações e enxerga várias pessoas flutuando na sua frente. A visão é realmente bizarra. As pessoas parecem balões,
penduradas pelo pescoço com uma corda invisível, transitando de um lado para o outro na rua. Você não sabe o que fazer, corre para qualquer direção e não consegue evitar de se deparar com outro ser flutuante. De repente, todos eles somem. Você está novamente sozinho naquela rua escura. Tudo que você quer é encontrar o caminho para sua casa, mas você não pode. Correu tanto que agora está perdido. Quando seu relógio finalmente notifica a chegada da meia-noite, ele reaparece. O moço de terno que te perguntou as horas. Você corre até ele para pedir socorro, até que nota que ele também está saindo do chão. Você rapidamente troca a direção e corre no sentido oposto. Parece que finalmente você voltou para sua rua. Agora já é possível reconhecer o caminho. Você olha para o relógio e percebe que o mesmo já não funciona mais. Você se depara com um jovem olhando o celular, se aproxima dele e pergunta as horas. São 23h30, o rapaz responde. 23h30? Mas não faz sentido. O rapaz parece não te ouvir e continua sua viagem. De repente, você sente algo enroscando o seu pescoço e logo percebe que não está mais tocando o chão e nem voltando para a sua casa. Fim. História 3. Visita noturna. Sempre tive muita aproximação com minha avó materna. Desde que eu era pequena, nós duas éramos muito unidas. Tanto que eu acabei pegando o hábito de chamá-la de mamãe, o que deixava minha mãe de verdade um pouco enciumada. Eu pensei que depois de tantos anos, esse ciúme se acabaria, mas pela voz que a minha mãe fez quando desaprovou minha decisão de passar um tempo na casa de vovó quando eu voltasse do intercâmbio, percebi que escutaria novamente a mesma ladainha que escutava quando tinha 3 anos de idade. Agora, 20 anos mais velha, eu não tinha a menor paciência para ficar respondendo quem das duas eu amava mais. Mamãe, já disse que vou ficar apenas uma semana aqui com a vovó e depois prometo que pego o primeiro ônibus para casa da senhora. Fique tranquila. São só alguns quilômetros e poucos dias longe da senhora. Disse isso e desliguei o telefone. Conhecendo-a bem, eu tinha certeza que ela tentaria me fazer mudar de ideia das formas mais dramáticas que se possa imaginar. Vovó observava a conversa da cozinha, enquanto sorria gentilmente e me preparava um chá. Conversamos, assistimos televisão, demos muitas risadas enquanto arrumávamos o quarto onde eu dormiria. Por alguns minutos, eu me senti criança outra vez. Antes de dormir, ela veio até meu quarto e me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Respondi que estava bem. Ela sorriu mais uma vez, beijou minha testa e disse que me amava muito. Antes de sair do meu quarto, fez um pedido estranho, que eu batesse na porta se precisasse sair, principalmente se ainda fosse de noite, que aí ela viria destrancar a porta do meu quarto. Mas por que não deixa a chave comigo? Não quero você andando pelo corredor de noite. A energia não funciona e você pode cair da escada ou tropeçar em algumas dessas tábuas soltas. Eu tenho uma vela no meu quarto e posso vir te buscar. Bobagem, vovó. Eu ligo a lanterna do meu celular, olha. Falei cedo demais. A bateria estava completamente esgotada. Droga. Tá vendo? Amanhã vamos ao mercado comprar mais velas e pilhas. Se precisar ir ao banheiro, você pode usar o pinico que deixei embaixo da sua cama. Eca, vovó. Claro que não. Então segure até de manhã. Boa noite. Boa noite, concordei. Afinal, eu passaria aquela noite inteira dormindo pelo cansaço que estava sentindo. Errado. As coisas ficariam cada vez mais estranhas e assustadoras. Por volta de 1h30 da manhã, comecei a ouvir barulhos vindos do corredor. Pareciam unhas em atrito com a madeira. Depois juro que acordei com uma risada de criança. Não uma criança de verdade, parecia um adulto imitando uma criança rindo. Fiquei com medo e confusa. Estava dormindo e sonhei ou escutei aquilo mesmo. O riso voltou e agora parecia vir da janela. Entrei em pânico. Levantei da cama e fui até a porta.
Tinha pouca luz no quarto, meus olhos vidrados na janela por onde a luz da lua entrava. Vovó, tentei chamar, mas ela não escutaria do seu quarto. Tomei coragem e gritei: Vovó, quero sair. A resposta foram vários risinhos infantis vindos da janela. Meu coração queria sair pela boca. Tinha certeza que não eram crianças. Quem está aí? Gritei. Os risinhos pararam e agora o silêncio era absoluto. Ninguém responde. Meu corpo estava totalmente escorado na porta, esperando a minha avó me tirar do quarto. Pensei em chamá-la de novo, quando várias sombras de pessoas muito altas se formaram na janela do quarto, fazendo a luz se dissipar e tornando impossível enxergar qualquer coisa naquele breu. As risadinhas voltaram, agora mais histéricas e com mãos adultas que tateavam o vidro à procura de algum jeito de entrar. Gritei até perder a força dos pulmões. A janela agora estava aberta e dava lugar a braços e pernas que entravam e vinham em minha direção. Aqueles braços me envolveram num tecido sombrio que deixou meu corpo imóvel. Em meio às risadas infernais, eu reconheci uma voz familiar. Minha mãe passava instruções do que deveria ser feito comigo. Ela está em estado de choque, tenham cuidado. A pobrezinha nunca superou a morte da avó quando ela só tinha 3 anos. Fique tranquila, meu bem. Te encontramos. Vamos procurar um sanatório mais seguro dessa vez. Era a voz do papai. Ainda bem que ela encontrou um telefone e ligou pra gente. Sim, é incrível como ela ainda consegue lembrar o caminho da casa da vovó. Fim. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. A primeira, apesar do autor dizer que é real, acredito que seja uma creepypasta também, né? E a última também uma creepypasta, né? Aliás, as 3. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.